xadrez. Introdução ao gambito aberto. Nesta lição, será abordado o conceito de gambito. O gambito é caracterizado pela entrega estratégica de um ou mais peões na abertura, em troca da vantagem no desenvolvimento. A vantagem no desenvolvimento resulta em maior mobilidade das peças, que poderão então ser usadas para se criar ataque contra o rei ou em outra área do tabuleiro. Gambitos podem ser bem criativos, mas também são bem instáveis. Começamos com a posição típica com a qual nos deparamos nas lições anteriores. Aqui, brancas jogam bispo em C4. Essa jogada é característica da abertura Giocopiano, também conhecida como italiana. O bispo faz pressão sobre a casa F7, ponto fraco das negras na abertura. Negras respondem com bispo em C5, uma resposta comum nessa variante. Branca C3. Este lance difere um pouco das ideias que vimos até agora. Brancas ocupam com o peão a casa que normalmente seria destinada ao desenvolvimento do cavalo de B1. Com isso, pretende-se jogar D4 e construir um centro forte, o que não seria possível sem este lance preparatório devido à pressão que negras exercem sobre D4. Essa forma de jogar é conhecida como variante greco. Negras jogam um cavalo em F6, atacando o peão em E4. Brancas respondem com D4. Brancas aparentemente ignoram o ataque do cavalo em E4. Observe que o avanço em D4 ataca o bispo, ganhando um tempo em cima dele. Brancas também poderiam ter jogado mais recuado com D3 ou mesmo ter rocado. Agora, brancas possuem espaço para jogar e um centro forte. Negras então respondem com um bispo em B4, com cheque. Negras tiram o bispo da casa atacada, dando cheque e, portanto, ganhando um tempo que poderá servir para capturar o peão de E4. Brancas defendem jogando o cavalo em C3, bloqueando o cheque e desenvolvendo uma peça. Também era possível jogar o bispo em D2. Negras capturam o peão de E4, tirando vantagem do cavalo cravado em C3. Aparentemente, isso coloca negras em vantagem material. No entanto, essa jogada abriu o centro antes dos reis terem rocado, tornando o jogo mais agudo. Devido à mobilidade das peças brancas, é mais confortável para elas essa posição. Essa é a ideia do gambito: abrir mão de algo em troca de uma compensação maior. Se negras houvessem avançado o peão em D5, ao invés de capturar com o cavalo em E4, a posição resultante seria mais equilibrada, com negras tentando equalizar a situação no centro e abrindo espaço para não ficar atrás no desenvolvimento. Ao invés disso, gastaram um tempo com uma peça já desenvolvida para obter um ganho material pouco significativo. Brancas rocam, liberando o cavalo de C3 da cravada e ameaçando capturar o cavalo em E4. Em contrapartida, brancas deram a oportunidade para negras ganharem mais um peão com a troca dos cavalos em C3. No entanto, se negras não tiverem cuidado, acabarão com sérios problemas de desenvolvimento, com a ameaça de brancas jogarem sua torre em E1. A teoria dessa abertura indica que capturar com o bispo nessa posição leva a um jogo mais balanceado, se negras logo após desenvolvessem seu peão para D5, fortalecendo o centro e defendendo o cavalo. Negras, no entanto, optam pela manutenção do par de bispos. Negras capturaram outro peão, mas seu rei está vulnerável no centro. A torre branca está sob ataque. Mas a iniciativa é do jogador de brancas, que deverão jogar de forma mais ativa possível. Brancas deixam a torre pendurada para ameaçar diretamente o rei. Este é o tipo de jogada que se espera de um jogador que opta pelo gambito, a chance de sacrificar mais por melhores perspectivas de ataque. A melhor jogada de negras seria avançar o peão em D5. Sua ganância material lhes custará a partida. Nessa posição, se negras houvessem jogado seu rei em E7, seguiria bispo G5 e brancas ganham a dama.
Após negras jogarem seu rei em F8, brancas atacam a dama em defesa. Só existe uma resposta possível para salvá-la. O cavalo então recua para E7. Brancas então jogam seu cavalo em E5. Brancas trazem seu cavalo para uma posição mais agressiva, ameaçando jogar o bispo em G6 e a dama em F7. Logo em seguida, negras tomam um peão de D4 e brancas jogam seu bispo em G6, ameaçando o mate. Negras possuem apenas uma defesa possível, D5, mas a posição de negras já é bastante vulnerável. Brancas então jogam sua dama em F3. Negras desenvolvem o bispo a F5, cobrindo cheque. Brancas capturam o bispo em F5, retomando parte do material que sacrificaram e ameaçando um cheque descoberto, ao moverem seu bispo de F5. Negras capturam o cavalo de E5. Mais importante que conquistar material, essa jogada é importante, pois prepara o bispo para defender o movimento descoberto de brancas, quando retirarem seu bispo de F5. Se ao invés de cobrir com o bispo, negras tivessem movimentado seu rei para E8, teríamos dama F7, mate. Brancas então seguem capturando o bispo em F6. Essa posição já é bem ruim para as negras. O cavalo em E7 está cravado, o rei está exposto e brancas continuam com a iniciativa. Se ao invés de mover o rei para E8, negras tivessem capturado o bispo com o peão de G em F6, teríamos a seguinte sequência. E novamente brancas ganham por mate. Brancas capturam com o bispo o peão de G7. Negras então abandonam. Brancas ameaçam jogar a dama em F7. Se negras tentarem defender com dama D6, teríamos a seguinte sequência. Dama F7, cheque. O rei sai para D8. O bispo toma a torre em H8. E brancas então terão reconquistado todo o material que sacrificaram, ficando inclusive com uma peça a mais e com um forte ataque em andamento. Jogar um gambito pode levar a muitas vitórias rápidas como esta, mas com a defesa correta, eles podem ser refutados, o que significa que o lado que faz o sacrifício material pode acabar com menos material e sem um ataque elaborado. Por esse motivo, aberturas com gambito são consideradas arriscadas estratégias de abertura. A partida que vimos foi jogada por Gioacchino Greco em 1620 e serviu para mostrar o potencial do gambito e o perigo de se optar por pequenos ganhos materiais em contrapartida ao desenvolvimento na abertura.